Seja muito bem-vindo ao Cenário Imobiliário 2020. Eu sou Ricardo Rosa, sou analista de investimentos e sou investidor desse mercado. E hoje eu tenho não só o prazer, a honra de conversar com um gigante do mercado, que é o Peixoto Ascioli. Ele é CEO da Remax no Brasil, a Remax que é a maior rede imobiliária do mundo, com mais de 8.600 unidades e mais de 130 mil corretores, presente em todos os continentes. Ele é autor do best-seller Excelência para Obstinados. E ele afirma que não há milagre. O sucesso exige foco, dedicação e visão de longo prazo. E eu aproveito, Peixoto, obrigado pela tua presença, para começar com uma provocação. Se não é milagre, o que é? Na verdade, Ricardo, primeiro um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os convidados dessa iniciativa de vocês, muito bacana. No final das contas, o livro, quando eu escrevi, foi um pouco na contramão da maioria dos livros de autoajuda, né? Que vende uma fórmula mágica, que vende uma situação onde, não, você precisa chamar para o universo chamar, você precisa mandar mensagens positivas, você precisa ter pensamento positivo e você precisa trabalhar, mas tem muito a questão mais lúdica, né? E no final eu não concordo muito com isso. É óbvio que você tem que ter pensamento positivo, é óbvio que você tem que ter uma boa energia, mas eu não conheço sucesso sem muito trabalho, sem muita organização, sem muita dedicação e, sobretudo, sem pagar um preço. Todos nós, para ter sucesso, e quando eu falo sucesso, não estou falando de dinheiro necessariamente. Sucesso é qualquer coisa que seja importante para você. E eu não conheço ninguém que tenha atingido grandes objetivos, que tenha atingido aquilo que a gente chama de sucesso, que eu chamo de sucesso, que é algo que faz sentido para a pessoa, sem pagar um preço, sem deixar de fazer algo, sem abrir mão de muitas coisas e sem trabalhar muito para realizar esse sonho. Então, eu brinco que o meu livro é um livro de desmotivação. É engraçado que quando o tema do livro, o livro, né, o título é Excelência para Obstinados, e o subtítulo é Pague o Preço e Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. O título que eu queria era Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. Mas aí a editora, que é uma das grandes editoras do país, que é a Editora Agentes, Peixoto, se você colocar esse livro, ninguém vai comprar. Com esse título, ninguém vai comprar. E aí, na verdade, bem, eu não sei como seria com o título inicial que eu estava imaginando, mas o Excelência para Obstinados se tornou um best-seller, um best-seller na Veja, na Publish News, e estou bastante contente com o resultado. Que bom, que bom. Isso é resultado de muito esforço e muito trabalho, imagino, né? Sem dúvida. São muitos anos de mercado imobiliário também, né, Peixoto? E eu queria começar as nossas perguntas sobre o mercado. Eu queria perguntar para você o que a Remax identificou de oportunidade em 2020. Porque o mercado mudou, né? Pouco ou muito a gente não sabe ainda, vamos tentar identificar mais para frente, mas o mercado de fato mudou. O que vocês viram como oportunidade no mercado em 2020? Ricardo, primeiro, assim, falando um pouco da minha experiência do mercado, eu fui diretor de jornal, então eu tinha uma relação muito forte com o mercado imobiliário. Na época, o mercado imobiliário representava pelo menos 45% do faturamento do jornal. Hoje em dia, ainda bem que eu não estou mais em jornal, porque o mercado imobiliário não anuncia mais em jornal. Eu passei por essa relação muito próxima. Depois ajudei o Felipe Cavalcante a fundar a ADIT, que é uma entidade que se tornou muito forte e muito trabalhando com captação de investimentos internacionais. Então, ajudei a fundar e passei 3 anos, desde a fundação, como diretor executivo, viajando o mundo inteiro, buscando investidores internacionais, inicialmente para o Nordeste do Brasil, depois para o Brasil como um todo. Eu sou de Maceió, nasci em Maceió, estou em São Paulo há 20 anos, e depois venho para a Remax, a convite do Renato Teixeira e do Paulo Toledo e dos outros acionistas, para implantar a companhia no Brasil. E quando eu imaginava que vinha trabalhar diretamente com o mercado imobiliário,
eu percebi, e eu já era fã da Remax, porque eu viajava muito e tinha muita relação com o mercado imobiliário internacional, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com a Remax. E aí eu percebi que, novamente, eu não estaria no front do mercado imobiliário, porque a Remax é uma empresa fundamentalmente de pessoas, ela trabalha com pessoas. O grande diferencial da Remax é que o foco nosso, da franqueadora, é desenvolver e reter os melhores talentos. E aí tem uma coisa que também vai na contramão do mercado, é que a Remax, ela tem, o centro da Remax é o agente imobiliário, é o corretor imobiliário. Então, isso é muito diferente de uma imobiliária tradicional, onde o dono da imobiliária é a figura mais importante e o corretor nem sempre é valorizado. A Remax, ela trabalha quase como um coworking de corretores imobiliários, evidentemente com marca, com educação, com cultura empresarial, com engajamento, com coisas muito fortes e, sobretudo, com a tecnologia e know-how. Isso posto, e olhando para o mercado de 2020, que foi pego, todo mundo foi pego de surpresa, no nosso caso especialmente, a gente teve uma chance de saber de tudo que estava acontecendo alguns dias antes, porque desde o D0 eu comecei a participar do comitê de crise da Remax Global, com mais de 100 presidentes da Remax ao redor do mundo. Então eu conversei quase que diariamente com o Dário Castilho, da Remax Itália, que estava aí, que mora em Milão, que foi o epicentro da crise na Europa. Então eu conversei com o pessoal da China. Então a gente conseguiu, não, evidentemente todo mundo já sabia do vírus, todo mundo já sabia da Covid, mas eu estava conversando com uma pessoa que estava vivendo o dia a dia do mercado imobiliário já sendo impactado pela Covid-19. E eu confesso a você, Ricardo, que para a gente terminou tudo que está acontecendo sendo uma grande surpresa. Primeiro, evidentemente, uma surpresa muito negativa por todas as perdas que nós tivemos. Eu, pessoalmente, tive perda na minha família, tive amigos que faleceram por conta da Covid. A rede, nós perdemos um profissional dos mais de 5.500 agentes imobiliários, mas uma surpresa também positiva, porque eu sempre tive uma característica de me preparar para o pior, e quando eu falo me preparar para o pior, é para o pior mesmo, e esperar o melhor. Então, é como eu tenho um grande amigo que ele foi o fundador da Tropa de Elite em São Paulo, que é o GAT, né? Você tem o BOP no Rio, que ficou muito famoso, você tem outras forças de elite no Brasil e no mundo, e em São Paulo é o GAT. E eu conversando com o Luca, que é o comandante Luca, que hoje é coronel aposentado, ele fala uma coisa que em negociação você sempre tem que esperar o pior, você sempre tem que se preparar para o pior e esperar o melhor. E no meu modelo de gestão, eu sempre fiz isso. Então, a gente criou o comitê de crise, a gente agiu muito rápido, a gente, no dia 16 de março, um dia antes do primeiro óbito da Remax, ou do primeiro óbito em São Paulo e no Brasil, que ocorreu dia 17, a gente na Remax já estava preparado com o comitê de crise, com vários comitês setoriais, e estava preparado também para uma linha que hoje eu olho para trás e falo que foi uma linha muito arriscada, mas uma linha que eu faria isso 150 vezes se fosse preciso. Ou seja, onde o ser humano estava em primeiro lugar e muito mais importante do que qualquer outra coisa era a vida das pessoas que estavam conosco. Então, a gente definiu, desde o dia 16 de março, quando eu juntei todos os franqueados da Remax no Brasil, hoje 400 lojas abertas, na época 366 lojas abertas, onde eu falei que a nossa orientação era fechar as unidades e ter a preocupação com a segurança de cada uma das pessoas que faziam parte da família Remax. Isso foi uma coisa bastante impactante, evidentemente, e paralelamente nós tínhamos uma comunicação para todo o mercado e para a própria rede, que é a seguinte comunicação: nós não estamos em lockdown,
nós apenas mudamos a forma de se comunicar com o mercado. E dia após dia, nós treinamos, nós criamos cartilhas para o franqueado, nós criamos cartilhas, e não é cartilha com 2, 3 páginas, não. Cartilhas com 40 páginas, extremamente densas, mas mostrando como nós vamos funcionar durante a Covid-19. Nós criamos cartilhas para o corretor, para o franqueado, para o broker, nós criamos cartilha para o cliente vendedor, criamos cartilhas para o cliente comprador. Eu, pessoalmente, desde o dia 16 de março, passei 30 dias ininterruptos, das 9 às 10 da manhã, numa sala no Zoom, me comunicando com toda a rede, todo mundo tinha o endereço da sala, todo mundo que quisesse falar com o presidente da companhia poderia entrar e conversar. Evidentemente, muitas das frases que eu repetia era, não, eu também não sei, porque de fato a gente não sabia, e de fato ainda a gente não sabe muito do que está acontecendo, mas uma coisa é certa, o direcionamento de prezar pela vida humana, o direcionamento da nova forma de se comunicar com o mercado resultou em números absolutamente extraordinários. Outro dia eu estava dando uma entrevista para um jornal na área econômica nacional e a pessoa me perguntou, isso 2 meses atrás, Peixoto, você imaginava que em junho vocês iriam bater um recorde histórico da Remax? E eu falei para ela, lógico que não. A única coisa que a gente fez foi se preparar para o pior. E a gente tem um direcionamento claro. Isso se repetiu em julho, onde a gente bateu recorde de junho. Isso se repetiu em agosto, onde a gente bateu recorde de julho, né, do resultado de julho. E setembro também está prometendo bons resultados. Isso tudo para dizer, Ricardo, que o mercado imobiliário ele continua pujante, ele tem pessoas que têm interesse em comprar, ele tem pessoas que têm interesse em vender, o dinheiro ele não desaparece, o dinheiro não está sendo queimado, o dinheiro está na mão de alguém, e o grande lance que eu falo muito para os franqueados é, primeiro, a gente tem a clareza do que nós queremos com aquela parceria, e quando você tem uma parceria de visão de longo prazo, de atender o cliente, seja um cliente corporativo ou um cliente pessoa física, atender de longo prazo e perceber que a relação da gente pode ser igual uma relação como um médico da família, como um advogado da família, você ser um corretor da família, isso faz toda a diferença. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de pânico, onde muita gente, né, o pânico permeou a vida de muitas pessoas, a gente estava lá preparados para dar o direcionamento. E isso resultou em números extraordinários e nunca antes visto na Remax Brasil. É isso que está acontecendo com a gente. Não, assim, parabéns pela gestão e parabéns pela força em conseguir tomar decisões tão difíceis em tão pouco tempo, né? Porque foi isso, de fato, foi isso que aconteceu. E a gente, como você falou, a gente não está preparado, né? Não para uma crise desse tamanho. Infelizmente, a gente se prepara para o pior, mas às vezes o pior é muito maior do que a gente espera. E eu gostaria de aproveitar aqui que você falou dos números, que foram, enfim, excelentes agora nos últimos meses. Eu queria entender se houve alguma mudança na maneira como as pessoas compram imóvel e na maneira como a Remax vende, na maneira como ela oferta esses imóveis, esse fechamento. Houve uma mudança muito grande? Tá, então você tem aí uma situação onde o perfil ele tem algumas mudanças naturalmente, ou seja, as pessoas começaram a perceber que podem trabalhar home office, tá? Elas começaram a perceber que talvez valesse a pena ou vale a pena sair, por exemplo, dos Jardins, onde a gente está aqui, e morar em Vinhedo e vir para São Paulo 2 vezes por semana, e ao invés de morar num apartamento de 100 metros, morar numa casa de 400, pelo mesmo valor, tendo mais qualidade de vida. Então, esse é um ponto que, diferente de tudo que já foi visto, na minha visão, em relação ao que se fala de home office, esse é um ponto que é um marco na Covid-19. Eu falo isso pelo seguinte, por exemplo, você tem sócios no escritório,
você, como sócio do escritório, muito bem poderia trabalhar de casa, até pelo nível hierárquico dentro da companhia. Mas, normalmente, mesmo a gente que tem função de gestão, mesmo a gente que está num nível hierárquico mais alto, eu converso com muitos presidentes de empresa, grandes amigos, grandes executivos, que falavam o seguinte: Peixoto, quando eu trabalhava home office, a sensação que eu tinha era que a turma no escritório achava que eu estava vendo Netflix. E eu tinha isso também, eu digo, pô, eu sou presidente da empresa, não faz sentido, mas a gente tinha aquela sensação de que, pô, será que a turma está achando que eu estou trabalhando mesmo? Né? Você que tem sócio, quem tem sócio tem patrão, então, será que a turma está achando que eu estou aqui na praia e estou trabalhando, ou estou tomando uma caipirinha e estou tomando uma caipirosca, enfim. Então, essa mudança, ela é significativa e vai, sinceramente, nortear, dentro da minha percepção, o mercado imobiliário ao longo dos próximos anos. Ou seja, quando você pega lançamentos, a gente fala muito de lançamentos, apesar de que lançamentos representa menos de 20% das transações imobiliárias do mercado brasileiro. Né? Eu converso muito com empresários e brinco muito, às vezes, de maneira informal, dizendo que eles precisam ver um pouquinho do mercado imobiliário além da Faria Lima, né? Porque o mercado imobiliário no Brasil é muito mais pujante do que meia dúzia de construtoras importantes que existem dentro da Faria Lima. Tem muita coisa aí que acontece fora desse eixo que a gente está falando, inclusive fora do eixo Rio-São Paulo. Então, mas eu acredito que o mercado imobiliário, por exemplo, quem faz lançamentos, vai começar a pensar na possibilidade não só de ter um salão de festas, mas ter também uma internet boa e talvez um coworking, por menor que seja, dentro dos novos prédios. A gente fala sempre de varanda gourmet, mas talvez além da varanda gourmet, ou antes da varanda gourmet, a gente pense num espaço de escritório dentro de um apartamento de 120 metros, que antes ninguém pensava. Né? Pensava num quarto, adaptação, enfim, mas hoje as pessoas talvez pensem um pouco sobre isso. Por outro lado, a gente vê muita migração da capital para o interior ou para a praia. Pessoas que moravam aqui no burburinho de São Paulo ou lá no burburinho do Rio de Janeiro, saindo do Leblon para ir morar em Teresópolis, ou aqui, como eu falei, dos Jardins para ir morar em Vinhedo. Eu acredito que a turma está saindo do 8 para o 80. E nem o 8 é a real, nem 80 é o que vai ficar. Eu acho que a gente tem um meio termo. Quem está tomando algumas decisões de, não, eu vou vender meu apartamento em São Paulo e vou comprar em Dayatuba, que é uma praia, um litoral, e vou morar lá. Bacana, daqui a 6 meses vamos ver como é que vai estar funcionando, porque eu não sei se em Dayatuba tem as melhores escolas, eu não sei se a falta de contato físico, quando a gente voltar a sair da quarentena, porque no final das contas a crise ela não acabou. O que acabou foi o nosso choque com os óbitos. O que acabou, agora está melhorando um pouco, nós estamos já melhorando, né? A média móvel está diminuindo, mas semanas atrás tinham 1.000 pessoas morrendo e a gente achando que a crise tinha acabado e os bares lotados. E, na verdade, foi uma visão da morte um pouco diferente, onde a gente se acostumou. Todo dia o William Bonner está falando que mais de 1.000 pessoas faleceram. Então, quando isso acabar, eu vou querer tomar café com o Ricardo. Eu vou querer tomar um chopp com o Ricardo num happy hour. E aí, meu amigo, eu não sei se morando em Dayatuba isso vai funcionar. Eu não sei se morando recluso no meio da floresta, que hoje é muito bacana, diga-se de passagem, eu não sei se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, isso vai estar acontecendo normalmente. Então, o mercado imobiliário está passando por uma grande transformação. E eu acredito, Ricardo, pegando um pouco aí já da segunda pergunta, que talvez alguns grandes diferenciais que a gente tem, ao invés de pensar
em vender o imóvel, ao invés de pensar em, enfim, fazer com que o cliente compre ou venda o imóvel, a gente passa essas reflexões para o cliente. Então, o cliente percebe que a gente não está de olho na carteira dele, não está de olho, e quando eu falo carteira, eu estou falando carteira mesmo, não como você trabalha com bastantes investidores, a gente acha que é carteira da Bolsa. Não, estou falando carteira, né, isso daqui, nos reais dele ou nos dólares dele. A gente está pensando numa relação a longo prazo. E quando a gente passa a ter e vislumbrar essa relação a longo prazo, a gente se torna muito responsável com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente indica. Em relação à forma de trabalhar da Remax, o que aconteceu, de fato, foi que a gente fortaleceu ainda mais o nosso modelo, que é, de fato, um modelo diferente do mercado imobiliário tradicional. Porque a companhia, a gente consegue juntar as melhores práticas do mercado imobiliário mundial numa caixa de ferramentas de maneira muito fácil. Então, quando você compra a franquia, você tem acesso a absolutamente tudo que são as melhores práticas do mercado imobiliário mundial. Então, é muito mais fácil, você não precisa de 30 anos para aprender a trabalhar com as melhores práticas. E isso facilita muito a nossa vida. E uma das coisas que a gente faz desde sempre, desde 1973, é focar o trabalho no vendedor e não no comprador do imóvel. Isso é talvez a maior diferença que a gente tenha em relação a outras imobiliárias tradicionais. E por que isso? Porque é muito mais fácil, é muito mais rentável. A gente tem pesquisas que é 5 vezes menos trabalhoso a gente atender o vendedor do que atender o comprador. Porque o comprador ele tem 0 de fidelidade, né? O comprador, tanto é que quando a gente vai trabalhar com algum comprador e há uma insistência muito grande de buscar um imóvel que a gente não tem na nossa carteira, a gente assina um contrato de exclusividade com esse comprador. Porque comprador, de uma maneira geral, ele vai à procura do imóvel e independe do corretor, independe da imobiliária, e ele está certo, ele não está errado. Eu estou há 10 anos em São Paulo, já mudei de imóvel 3 vezes, e a única vez que eu aluguei pela Remax foi a última vez. As outras todas, eu pedi para corretores buscarem, por atenção eles buscaram, mas no final eu estava passando na porta de um apartamento, de um prédio, olhei esse prédio que eu quero morar, tinha um telefone, eu liguei para o corretor, que não era da Remax, ele me atendeu, e aí o que é que acontece? Eu aluguei o imóvel e coloquei corretores da rede associados a nós a trabalhar sem necessidade. Então, isso demonstra claramente que o comprador ele não tem fidelidade, nem o presidente da empresa tem a fidelidade que deveria ter, né? Agora, o vendedor é diferente. Quando você trabalha com o vendedor e você presta, de fato, um serviço diferenciado para ele, e mais uma vez, eu estou falando do vendedor, seja o vendedor corporativo, como o vendedor pessoa física, quando você faz análise comparativa de mercado, quando você faz o dossiê do imóvel, quando você faz uma apresentação profissional, quando aquele corretor ele é, de fato, especialista naquela região, naquele bairro, sobretudo, às vezes, naquelas quadras, isso tem uma diferença gritante na forma de atendimento. Muita gente, Ricardo, me pergunta, Peixoto, eu tenho um imóvel para vender na Alameda Franca, nos Jardins, e se eu não tiver um corretor especializado naquela Alameda ali, eu não indico um corretor da Remax, porque o corretor ele tem que ter no máximo 15, 17 imóveis, mas ele tem que conhecer tudo no imóvel, ele tem que conhecer sobre tudo do imóvel, e mais ainda, ele tem que conhecer muito bem o vendedor, ele tem que tomar café com o vendedor do imóvel, ele tem que saber qual é a dor do vendedor, ele tem que saber qual é o objetivo da venda, ele tem que ter uma relação de confiança com o vendedor daquele imóvel para que ele possa, inclusive, interferir no preço. Afinal de contas, o especialista é o corretor e não o vendedor do imóvel que talvez nunca tenha vendido um imóvel antes. Então, esse trabalho foi um trabalho que, ao longo da crise, da quarentena, as pessoas perceberam que quanto mais especializadas, quanto mais próximas do vendedor elas fossem, mais resultados elas teriam. E aí, inevitavelmente, aconteceu
os resultados que a gente teve ao longo desse ano, sobretudo nos últimos 3 meses. Perfeito, Peixoto. E o que eu queria saber é assim, as pessoas, o Google, por exemplo, ele soltou uma pesquisa há alguns dias que disse que aumentou o número de buscas por casa para locação. Tá? A busca aumentou nesse termo. As pessoas, de fato, hoje, elas estão procurando um imóvel diferente do que elas estão acostumadas. Elas querem hoje um imóvel, como você falou, com home office, com uma varanda maior, ou com espaço de jardim, ou no próprio empreendimento que tem o coworking. Elas, primeiro, estão procurando esse tipo de imóvel e, além, elas têm capacidade financeira para fazer essa mudança, né? Porque hoje ela mora num imóvel que vale X mil reais e esse imóvel maior ou diferente que ela quer custa X mil mais alguma coisa. Então, existe essa pesquisa, essa busca e existe essa capacidade das pessoas hoje? Primeiro, ele pode custar X mais alguma coisa ou X menos alguma coisa. Né? Uma coisa que a gente pode afirmar é que a Covid, a pandemia, fez com que o dinheiro, de alguma forma, mudasse de mão. Isso é inevitável. A gente teve um resultado, está tendo um resultado bacana na Remax. É óbvio, a gente tem um mérito da rede de estar fazendo isso, mas se eu fosse dono de um restaurante, ou dono de uma cadeia de restaurantes, eu talvez, por mais inovações que eu tivesse, eu não teria o resultado que eu estou tendo, entendeu? Que nós estamos tendo aqui na Remax. Por quê? Porque, meu amigo, desculpa, as pessoas estão em casa, não estão indo para restaurante, e muitas vezes estão com medo de perder os seus empregos, então talvez não peçam tanto quanto pediriam antes, ou não comam tanto comida que vem de fora, não é comer fora, mas assim, comida que vem de fora, talvez não comam tanto, e aí os restaurantes... Eu conheço, por exemplo, vários restaurantes aqui nos Jardins que fecharam, né, de amigos meus, inclusive. Então, o dinheiro está mudando de mão. Né? Por outro lado, pessoas que antes não economizavam dinheiro, não estão saindo, classe média, e está sobrando umas 3, 4, 5 mil reais, e eles estão vendo que o sonho, de repente, que eles tinham de consumo passa a se tornar possível, não pelos 3, 4 mil reais que eles economizaram no mês, mas nos 3, 4 mil reais que eles têm condições de, deixando de fazer o que eles faziam, economizar ao longo de 1 ano, de 2 anos e de 3 anos, e eles podem pegar, por exemplo, aquele financiamento imobiliário que antes eles não achavam, não tinha a menor possibilidade, porque não sobrava dinheiro. Então, o dinheiro, ele muda de mão, o dinheiro, na minha visão, ele mudou bastante de mão, dependendo do segmento das pessoas. Existe sim, e quando você vai pesquisa de casa, pega o seu telefone celular, Ricardo, ou vocês que estão nos assistindo, peguem os seus telefones celulares, peguem os 10 primeiros números das pessoas que estão lá e pergunte a elas se elas tiveram vontade de sair de onde elas estão para um outro lugar. Eu garanto a vocês que pelo menos 80%, 70% das pessoas, sobretudo pessoas de classe média, elas estão desejosas de mudar de ambiente, de sair dos grandes centros e de ter um pouco, de ver mais verde, de quem tem criança pequena, de colocar a criança para correr, porque o nível de estresse está muito grande. Então, eu acho que mudou isso daí, existe esse sonho, esse desejo, mas, mais uma vez, a gente foi para o 80, e há uma tendência natural de negócios serem revisitados. É mais ou menos, Ricardo, eu nunca fui de investir em bolsa de valores, isso era uma coisa muito distante, eu sempre estive na economia real, mas de um tempo para cá, antes da pandemia, inclusive, eu comecei a fazer cursos sobre bolsa. E comecei a investir. E é engraçado porque todo americano investe na bolsa, né? Isso é uma coisa que deveria ser mais rotineira para a gente. E eu acho que é o mesmo movimento que a gente vê na bolsa, a gente está vendo em comportamentos de alguns consumidores.
eles estão arriscando, isso quando eu estou falando, o cara que faz day trade, swing trade, né, eles estão arriscando fazer grandes mudanças, grandes operações, e não estão vendo isso a médio e longo prazo, que eles vão ter que vender esse imóvel com um valor mais baixo do que eles compraram. Dando um exemplo, eu tive agora em Campos de Jordão, aluguei uma casa lá. E nós temos um franqueado próximo a Campos de Jordão. E eu liguei para ele, primeiro, como é que você está e tal, vou dar uma passada aí, e como é que estão as coisas? Peixoto, uma chácara que a gente vendia 180 mil, a gente está vendendo a 350. Então, Ricardo, vamos lá, vamos pensar daqui a 12 meses pós todo mundo vacinado. Cara, na verdade, assim, eu conheço pessoas aqui em São Paulo que a maior ligação delas e a maior vivência delas com a natureza foi no Parque do Ibirapuera. Você imagina esse cara tendo uma chácara a 2 horas de São Paulo, a 1h30 de São Paulo, quer dizer, comprando a 400 mil, 350, esse cara vai vender por 150 para se virar, para se livrar. Então, essas mudanças, elas vão ocorrer. E nessas mudanças, e aí, falando um pouco dos investidores, tem, evidentemente, grandes oportunidades. Ontem eu estava falando com um fundo canadense que está buscando alternativas aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, e isso é uma coisa que eu percebo que as oportunidades ainda não chegaram. Vão vir muitas oportunidades, inclusive de preço, e quando eu estou falando lá de perto de Campos de Jordão, evidentemente o investidor não está interessado nisso, ou possivelmente não está interessado nisso, sobretudo no investidor maior. Mas esse cara que se mudou, ele está vendendo um apartamento dele em São Paulo. Talvez seja uma oportunidade se ele quiser criar uma carteira de imóveis interessantes. Então, essas mudanças elas vão ocorrer inevitavelmente, começaram a ocorrer, e eu acho que a partir da vacina, e todo mundo vacinado, surgirão muitas e muitas oportunidades. E, paralelamente, você tem os juros de banco, né, que ainda não são juros ideais, quando a gente olha, por exemplo, para economias europeias e para a própria economia americana, mas para a economia brasileira, nunca a gente teve juros tão convidativos para que as pessoas investissem em imóveis, né, para ter a sua casa própria, ou até mesmo para ter imóveis de renda, enfim, de aluguel. Então, isso é uma coisa que agrega bastante valor nesse momento atual. Perfeito. E eu vejo você falando em conversas com fundos de fora, enxergando outras possibilidades, e olhando para esse mercado atual e olhando um pouquinho para o futuro, o que a gente pode esperar da Remax? Como é que a Remax vai se reinventar, já tendo se reinventado tanto em tão pouco tempo por conta da pandemia? O que a gente pode esperar de vocês no futuro? Então, Ricardo, a Remax ela tem premissas e valores muito fortes. O nosso grande papel desde a fundação, quando o Dave Liniger e a Gayle Liniger fundaram a Remax, eles fundaram com o objetivo de atingir os objetivos deles, ajudando outras pessoas a atingirem os seus próprios objetivos. Então, nós somos uma empresa que servimos. Esse é o grande papel da nossa empresa globalmente. Quanto mais a gente faz, mais resultado a gente tem. A gente sempre, e nos últimos anos no Brasil, a gente intensificou muito a questão da tecnologia. Mas a tecnologia não como fim, mas como meio. A tecnologia não como algo que substitua o ser humano, mas que substitua o ser humano fazer atividades que ele não precisa e que ele não pode fazer. E isso não foi só a Remax. Eu tenho amigos meus, eu fiz um curso recentemente na Fundação Dom Cabral, de conselheiro de administração, e um amigo meu, dono de um dos grandes escritórios jurídicos do Brasil, ele tinha 500 advogados, dos 500 passaram para 400, porque ele comprou um sistema de inteligência artificial
com base no Watson, lá da IBM, e ele substituiu esses advogados pela inteligência artificial. E você tem também os médicos, você tem vários segmentos que isso vai acontecer, e é bom que aconteça, porque a gente precisa de mais tempo para fazer coisas melhores, a gente precisa de mais tempo para fazer coisas mais produtivas, a gente precisa de mais tempo para gerir relações pessoais e colocar a alma e o coração no nosso negócio. Então, a Remax vem, quando a gente falou aqui de Zoom, por exemplo, há anos, desde que o Zoom foi lançado, a gente usa. A gente, cada imóvel da gente, a grande maioria dos imóveis, eles têm, através de uma parceria com o Banib Conecta, a gente tem imóveis com fotografia em 3D, com vídeos, para todos os franqueados da rede, para todos os corretores da rede. A gente tem universidade online, que é muito mais forte do que a presencial, mesmo a presencial sendo muito forte. Então, o que a gente fez foi fortalecer cada um desses itens, cada uma dessas estratégias. E o que a gente viu nessa pandemia é que a tecnologia, ela não vai, sob nenhuma hipótese, tomar o lugar de um profissional, seja ele qual for. Agora, a tecnologia, ela não vai, mas aquele profissional que usa a tecnologia, seja advogado, médico ou corretor imobiliário, esse profissional vai substituir o profissional que não usa. Então, essa é a grande missão nossa, esse é o grande trabalho nosso de fortalecer cada vez mais os relacionamentos pessoais e de automatizar cada um dos passos que não precise de um ser humano e que possam ser automatizados. Esse é o grande desafio. E eu não tenho dúvida do crescimento da gente, Ricardo. Eu me recordo, lá em 2016, quando eu assumi a presidência da companhia, a gente fez um planejamento para 5 anos, de 17 a 21. Em 19, a gente já atingiu todos os resultados de 2021, mesmo sendo resultados agressivos. A gente fez, em 2018, reviu esse planejamento, né, de 19 a 23. A gente praticamente já atingiu 2022, e eu não tenho dúvida que em 2024 nós teremos 1.000 unidades franqueadas abertas no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida, porque o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho onde a gente serve não só internamente o corretor, ou seja, ele tem um papel fundamental e importante, mas ele serve aquele cliente vendedor de maneira bastante especializada, entendendo as dores e as necessidades e os sonhos dessas pessoas. E isso daí faz com que a gente tenha um resultado muito bacana e esteja se alavancando cada vez mais e tendo mais resultado. Perfeito. A missão de vocês acho que está muito clara e chegar lá é questão de tempo, né, Peixoto? Agora a gente já está chegando no final do nosso bate-papo aqui e eu queria voltar um pouquinho no seu livro, Excelência para Obstinados. Queria que você deixasse uma mensagem para quem vem bravamente enfrentando essa crise. Né? O que as pessoas elas devem fazer para saírem das suas casas todos os dias e serem excelentes no que fazem? Como é que elas podem cada vez mais melhorar o que fazem e servir muito mais a população e a sociedade? Obrigado, Ricardo. Primeira coisa é, se puder, não sair de casa, né? Primeira coisa, isso é importante. Mas eu não tenho dúvida, Ricardo, que uma das palavras mais faladas ao longo desses últimos meses foi resiliência. E ao longo da minha vida, e não tinha chegado a Covid-19, dia 25, faz 1 ano que eu lancei o livro, e engraçado que o livro se tornou best-seller durante a pandemia, talvez exatamente por algumas coisas que eu fale no livro, mas eu sempre falei muito da resiliência, eu sempre falei muito da visão a longo prazo. Eu, sinceramente, eu não acredito que o cara pode ter um filho em 1 mês engravidando 9 mulheres ao mesmo tempo. Então, as 9, o pior ainda, vai ter 9 sogras. Mas não, brincadeira, pessoal.
A gestação, ela demora 9 meses, independente do que você faça. E note que se não durar os 9, durar os 8 ou os 7, aquele produto que vai sair chamado bebê pode ter problemas sérios. Então, tudo tem um tempo de maturação e o que eu noto hoje, sobretudo na nova geração, é uma necessidade muito grande o cara começa como estagiário, 2 meses depois ele está falando da carreira dele e 3 meses depois ele já quer ser o diretor da empresa ou ele já quer ser o CEO da empresa. E as pessoas esquecem que existe um passo, que existe uma estratégia para chegar até lá. Eu tinha, aos 21 anos de idade, 3 grandes objetivos. O terceiro objetivo que eu precisava conquistar era escrever o livro. Ou seja, passaram 25 anos eu perseguindo esses 3 objetivos. Então, não é fácil. Não é fácil e a gente precisa pagar esse preço. Eu paguei o preço para conseguir conquistar aquilo que para mim era importante. E o que para mim é importante, Ricardo, necessariamente, não é a mesma coisa do que é importante para você. E esse é um outro ponto. Você escolher e saber o que é importante para você, para que você consiga seguir. Então, sinceramente, se eu puder deixar, não um conselho, mas uma dica entenda o momento das coisas, entenda o ciclo de vida, e a necessidade desse ciclo para você conquistar algum objetivo. E para quem é mais novo, porque eu tenho certeza que você tem muitos clientes aí da minha idade, talvez um pouco mais velho, então essas pessoas certamente já sabem o que eu estou falando aqui, mas para os mais novos é muito importante você ter na vida poucos objetivos. Porque quando você tem muitos objetivos, você dispersa a energia e você não conquista nenhum deles. E por fim, saber, tão importante quanto você saber qual é o seu objetivo, é saber o que você vai abrir mão para conquistar esse seu objetivo. Porque às vezes as pessoas estão dispostas a conquistarem, a lutarem, para conquistarem aquilo que querem, mas esquecem da quantidade de coisas que vão ter que ficar pelo caminho para você conquistar aquele sonho, aquele desejo, né, aquele objetivo, aquela vontade que você tem de conquistar algo. Você vai ter que dizer não para muita coisa. E às vezes esses nãos pesam muito. Então é importante saber disso antes da largada. Ricardo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que estão me assistindo agora, foi um grande prazer, estou 100% à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Peixoto, obrigado a você, obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. Peixoto Ascioli é CEO da Remax no Brasil. Quem precisar do serviço da Remax pode falar com o Peixoto, pode falar com o pessoal lá da equipe, que eles estão 100% à disposição. Obrigado, um abraço, foi um prazer. Abração, tchau. Até mais.